Ficar tranquila, né? Esperar no Senhor, porque Ele até aqui tem cuidado de nós. Agora eu quero convidá-lo a leitura ou a meditação da palavra de Deus nesta noite. Como disse, sobre o tema em que as pragas têm contribuído com a gente. Tudo o que está acontecendo no mundo contribui com a gente para alguma coisa? Olha, o texto em que nós lemos inicialmente diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos, diz que tudo coopera para o nosso bem. Mas a grande pergunta é: em que as pragas cooperam? Se você observar o mundo, como estão as pessoas neste momento, todos desesperados, né? Todos trancados dentro das suas casas, todos com medo, pessoas que não estão indo para o trabalho, pessoas que estão até já padecendo necessidades, né? Devido a essa praga que está alcançando o mundo todo, que está afligindo o mundo todo. Porém, a palavra de Deus, que é viva, diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E a nossa pergunta é: em que as pragas têm contribuído para a sua vida, para a minha vida, ou para a nossa vida? Ou por que não dizermos, em que as pragas têm contribuído para o mundo? Será que o mundo tem aprendido alguma coisa mediante tudo o que está acontecendo? Nós queremos meditar em pelo menos 4 lições que nós podemos tirar do que vem acontecendo no mundo, né? 4 lições que eu as considero importantes. A primeira delas, em que contribui com a gente, é que em Mateus 18, versículo 20, o Senhor disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então a primeira lição, ela nos ensina a servir a Deus em casa ou em qualquer outro lugar, independente de número de pessoas, né? Talvez neste momento o Senhor queira nos ensinar isso. Eu agora me lembro até do pastor Ademir Xavier, o pastor que me batizou, quando uma vez ele disse: e se um dia as igrejas fecharem, vocês deixarão de ser crente? Deixarão de servir a Deus? Ele quis dizer que nós não somos crentes, não servimos a Deus somente no templo, somente na igreja. E hoje nós estamos vivendo essa experiência. Hoje nós estamos praticamente sendo obrigados a cultuar o Senhor em nossos lares, com casas por aí que deve ter 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Aqui eu tenho um número de 8, 9 pessoas com as crianças. Porém eu sei que muitas casas tem muito menos do que isso. Porém, o Senhor Jesus já nos preparara para este momento. Ele disse: não se preocupe, não é? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo: não se preocupe com o número, não se preocupe com multidão. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Essa é a grande lição que eu tenho aprendido, né? Nesses dias, que o Senhor nos ensina a cultuar, a glorificar, a exaltar o seu nome, independente do número de pessoas. Que você continue glorificando o nome do Senhor, mesmo que seja só, mas exalte e glorifique o nome do Senhor. A segunda grande lição que nós aprendemos é: Deus está vivo e a sua palavra
se cumpre. Não é? Essa praga, esses acontecimentos, é uma prova que esse mundo tem dono, que os homens não fazem o que querem, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu acredito que muitas pessoas vão atribuir essa praga ao maligno, ao adversário, mas nós acreditamos que tudo tem a mão de Deus, tem a permissão de Deus. Ele sempre puniu e sempre punirá nações com pragas, né? Com espada, com castigos diversos. E nós estamos vivendo isso hoje. E isso nos alegra, porque é cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus. Em Isaías 34, versículo 16, vai nos dizer o seguinte. Isaías 34, versículo 16, eu gostaria de ler para vocês. Ele diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma e nem outra faltará, pois a sua própria boca os ordenou e o seu espírito as ajuntará. Não é? Embora o contexto aqui pode ser diferente, mas é um contexto de juízo contra as nações. Nós temos um tema aqui em cima do capítulo 34, e o Senhor, ele diz que ele vai exercer o seu juízo, e que nenhuma e nem outra dessas coisas vai falhar, vai faltar, ou seja, ele vai cumprir a sua palavra. Então nós que servimos ao Senhor e sabemos disso, nós não precisamos nos assustar, pelo contrário, nós devemos nos alegrar no Senhor, porque a sua palavra, essa a qual nós seguimos, é fiel e verdadeira, e isso deve alegrar o nosso coração, porque isso prova para nós que nós estamos no caminho correto, né? Se falhasse, se não se cumprisse, nós ficaríamos tristes, porque estaríamos seguindo um livro mentiroso. Mas como se cumpre, e nós sabemos que se cumpre fielmente, porque o Senhor é fiel, é verdadeiro, Ele diz e Ele faz, e Ele diz assim: quando eu quero fazer, ninguém pode me impedir. Quem poderá impedir agora? As nações enlouquecem, o mundo está louco, mas isso só vai parar quando o Senhor quiser que pare, porque Ele está no controle de tudo e de todos, e é a esse Deus que nós servimos, e por isso devemos nos alegrar, mesmo sabendo que estamos correndo riscos, que todos nós estamos correndo riscos, mas nós devemos nos alegrar. Nem sempre a morte é para a destruição. Ontem eu dizia para os irmãos, ao visitá-los, eu dizia: olha, talvez morra muitos crentes acometidos dessa praga, mas nem todos que morrem ou que morrerão vão morrer para a perdição. Uns morrem para a perdição, não é? Mas outros morrem para a salvação. Afinal, é o Senhor que tem o controle de nossas vidas, e na hora certa, que seja de coronavírus ou qualquer uma outra praga, nós vamos morrer, não é? Muitos dos seus seguidores, dos seus apóstolos, dos seus discípulos, morreram de forma horríveis, degolados, queimados, crucificados de cabeça para baixo, arrastados por cavalos, né? Torrado em frigideiras, mortes horríveis, mas não foi para a perdição, foi para a salvação. Ainda que morra um servo de Deus através desta praga, nós devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque certamente morrerá para a salvação. Claro que muitos morrerão para a perdição, né? Porque é juízo de Deus, mas isso nos alegra, isso nos deixa feliz, porque é cumprimento da palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Ele diz: nenhuma dessas coisas faltará, nenhuma e nem outra falhará. Isaías 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva e caem as suas flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente.
ela é viva, meus irmãos, ela é viva, ela é eficaz, e nós vivemos essa palavra. Então glorifiquemos o nome do Senhor pelo cumprimento da sua palavra. Amém? Nós ainda queremos aprender uma terceira lição. Essa terceira lição diz assim: ele zela pela sua palavra. Isaías 26, versículo 21, vai nos mostrar isso. Ele zela pela sua palavra. O versículo 20, há dias eu fiz essa leitura, falei do versículo 20, vou repeti-lo, porque é justamente o que nós vivemos hoje. O versículo 20 diz assim: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passes a ira. Aí o versículo 21, vede, o Senhor sairá da sua habitação, para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue, não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Preste atenção, eu pego aqui a parte final do versículo 21, que diz que a terra está sendo castigada por causa da iniquidade do povo. Irmãos, nós vivemos numa época em que o mundo não se lembra de Deus, né? O mundo, parece que esse mundo está entregue, sabe, ao acaso aí. Ele não tem um governante. O povo colocou em primeiro lugar em suas vidas o dinheiro, os bens materiais. Ninguém tem tempo para Deus. Nós saímos por aí convidando as pessoas para a igreja, para cultuar, para exaltar o nome de Deus. Às vezes, até falando de mim mesmo, fico até irritado, porque escutamos de algumas pessoas dizerem: hoje não, ou outras até dizem assim: hoje eu vou, não tem nada para fazer mesmo, como se Deus fosse resto, como se Deus estivesse em último lugar. Então eu acho que isso veio na hora exata para despertar esse povo, o povo que está adorando somente a dinheiro, a bens materiais. Eles precisam, todos nós precisamos saber que o nosso Deus está vivo e que zela da sua palavra, e que esse mundo tem dono, tem domínio, que os homens não fazem do jeito que eles querem, porque o Senhor, nosso Deus, controla tudo e todos. Então, nós aprendemos nesse terceiro tópico, né, que o Senhor zela pela sua palavra, porque ele diz aqui que o Senhor vai visitar a terra por causa da sua iniquidade. Se nós formos lá para 1 João, no capítulo 3, o versículo 4, vai nos dizer que iniquidade é pecado e pecado é transgressão da lei de Deus, né? Então, quando nós vamos lá para Isaías 24, versículo 4 e 5 mais ou menos, vai dizer assim, o versículo 5: a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna, e por isso a maldição consome a terra. Por que a maldição consome a terra? Porque ninguém quer ouvir a palavra de Deus, quer obedecer a lei de Deus, e aí a palavra se cumpre. Disse o profeta: a maldição consome a terra e serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Sabe por quê? Porque eles transgridem as leis, mudam os estatutos e violam a aliança eterna. Então o Senhor, ele zela pela sua palavra. Esse foi a nossa terceira lição que nós aprendemos nesta noite. E a quarta e última lição que nós tiramos de tudo isso é: ele usa as pragas para nos corrigir, porque nos ama. Esse é o motivo pelos quais nós devemos nos alegrar, porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que ele corrige aquele a quem ele ama. Então, aprenda que tudo o que está acontecendo no mundo é uma correção de Deus para nós, para a sua igreja, né? Então tudo contribui para o nosso bem.
Se Ele nos ama, então nós devemos exaltá-lo e glorificá-lo, porque todo aquele que ama, corrige. Assim como você corrige o seu filho porque você o ama, às vezes você precisa dar umas palmadas nele, porque você o ama, não quer ver ele trilhando em caminhos errados, assim o Senhor também faz conosco. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Essas pragas nos ensinam que o Senhor está provando que ama o seu povo. Aprenda essa lição. E se você, para concluir, eu quero dizer assim, e se você não vê isso como uma correção, aí eu fico triste. Aí eu fico triste, sabe por que eu fico triste? Porque lá no capítulo 12 de Hebreus, o versículo de número 8, vai dizer que se você não vê esses acontecimentos, ou a correção de Deus como filho, é porque você é bastardo, você não é filho. Isso é terrível. Olha o versículo 8, o que vai dizer assim, se porém estáis sem disciplina, se tudo isso que está acontecendo não lhe disciplinou, não está lhe ensinando nada, não está lhe corrigindo, então o texto diz assim, se porém estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, porque os filhos são corrigidos, para quê? Para o seu elevo espiritual, para melhorarem a sua condição diante de Deus. Então aprenda essas lições e aprenda